Glórias ao Senhor Jesus. Estamos mais uma vez na casa de Deus e o nosso coração se alegra nessa noite. Gostaria de ler com a igreja hoje Salmo 113. Salmo 113. Versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Salmo 113. Glória a Deus. Quem encontrou? Vamos ler então a palavra de Deus. Salmo 113 diz assim: Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas e que se encurva para ver o que está nos céus e na terra, e que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados, o salmo que eu li hoje aqui fala da grandeza de Deus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus que habita nas alturas? Eu estava analisando que esse Deus, ele é tão poderoso e tão tremendo. Quando nós olhamos para esse primeiro céu, nós vemos o céu das aves, das nuvens. Mas quando nós olhamos para o infinito, nós vemos ali o segundo céu, que é o espaço sideral, onde está o planeta, os planetas, as estrelas e o sol. Mas acima deste, como diz, esse universo, ao terceiro céu, está o Senhor. Ali é o paraíso, é a morada de Deus, o reino espiritual. E eu comecei hoje, eu estava pensando em pregar algo, mas depois eu comecei a analisar Gênesis. Quando eu comecei a ler Gênesis, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, por que eu não comecei a estudar isso aqui antes? Porque só os primeiros capítulos de Gênesis tem tanta coisa que nós ficamos maravilhados. E se o Espírito Santo me permitir hoje, e Ele me der graça, eu quero falar das maravilhas de Deus. Eu quero falar da grandeza desse Deus, que aqui em Gênesis, diz a Bíblia que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Então quando nós olhamos para isso e começamos a imaginar, porque nós somos muito pequenos diante da cabeça, da grandeza de Deus, nós não conseguimos assimilar o que é Deus, o que é céu. Porque se verdadeiramente nós soubéssemos quem é Deus de verdade, nós não teríamos dificuldade para congregar, nós não teríamos dificuldade para adorar. Momento de adoração, nós se derramaria diante desse Deus, porque esse Deus é grande, Ele é muito poderoso. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que essa terra aqui, tudo isso aqui era um abismo. E diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Não tinha nada aqui, era tudo escuro. Mas de repente Deus olha para isso e Ele resolve criar um mundo diferente. E Deus foi criando tudo com a sua palavra. Olha o poder de Deus. Eu comecei a olhar aqui, que não existia nada, e de repente Ele disse: haja luz, e tudo ficou iluminado. E Deus ficou, até o próprio Deus, ele ficou maravilhado, e achou muito bom que a luz veio sobre as trevas. Então, se a nossa cabeça entendesse um pouquinho do que é a grandeza de Deus, do que esse poderoso Deus que habita nas alturas,
E diz a Bíblia que ele se encurva para ver o que está no céu e na terra. Então vocês podem imaginar o tamanho de Deus, a grandeza de Deus e o poder que está sobre a sua palavra. E eu posso imaginar aqui que eu estava lendo e achei muito lindo isso, que pela ciência diz que a Terra, ela tem 510 mil quilômetros, 71% é água, 29% é terra firme. Você parou para pensar nisso? A nossa cabeça não consegue entender isso. Como que esse globo terrestre aqui, ó, ele paira no ar, sem ter nenhuma coluna de segurança? E quem sustenta tudo isso? Quem sustenta o universo inteiro? Deus. Esse Deus que olha para você e não sei o que ele vê em você, que ele fica impactado, ele fica apaixonado por pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que tropeçam na estrada, que caem no caminho, na caminhada com Deus. Mas quando nós olhamos para Isaías, nós vemos ali sempre ele pegando na nossa mão e nos colocando de pé. Mas por que isso? Como que nós não conseguimos entender essa grandeza? Porque esse Deus se importa com nós de uma tal maneira que ele criou e tudo isso aqui, colocou um ser humano para viver. Isso aqui não tinha nada, era só água, e ele fez separação das águas. Ele, olha, a gente para às vezes para pensar nisso. Não tinha sol, não tinha estrela, e ele clareou todo esse abismo, e olhou para o céu, e fez o sol, e fez essa estrela. E eu estava estudando também, sabe qual o tamanho do sol? O sol é 109 vezes maior do que a terra. Mas peraí, por que Deus, ele criou essa terra aqui, e criou algo que é muito maior, muito mais surpreendente, para dar vida para nós aqui na terra, para dar para nós uma vida agradável? Vocês já pararam para pensar nisso? É muito forte. A nossa cabeça não consegue assimilar. E sabe o que é mais importante de tudo isso? Que ele implantou dentro de nós a eternidade. A eternidade está dentro de nós. Por isso que o ser humano, ele não quer morrer. Ele acha que ele vai viver eternamente aqui, mas porque a eternidade está plantada dentro dele. Porque o Espírito Santo colocou dentro de nós a eternidade. E é tão maravilhoso. Eu estava analisando aqui a velocidade que a terra gira. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. A ciência diz que é assim. 1670 km por hora. Isso aqui. E ninguém cai. E como desce um avião, o avião não fica quando desce na terra. Que estranho isso. A nossa cabeça não consegue entender Deus. A grandeza dele, irmãos. Por favor, abre os seus ouvidos e peça para que Deus revele para você a eternidade que tem preparado para mim e para você nessa noite. E que o Espírito Santo possa me dar graça para mim falar desse Deus, dessa grandeza, desse Deus tremendo e poderoso. Irmãos, não tinha nada nessa terra. De repente Deus, ele fez separação das águas, a terra firme, seca, criou os mares, e colocou os peixes lá. Sabe como que ele colocou os peixes? Com a palavra. Ele criou os peixes. Agora para pensar. Tudo Deus criou da terra. Deus criou os animais, as aves, tudo da terra. Você imagina só o trabalhão que Deus fez tudo isso, espécie por espécie. E as árvores,
que Deus plantou na terra, Ele não plantou a sementinha lá para esperar descer, não. Ele já plantou as árvores dando fruto, aleluia. As árvores dando fruto já. E você imagina as espécies que tem sobre a terra, para alimentar o ser humano. Agora eu pergunto para você, evangelista Marcos, que estuda, que gosta de estudar, o irmão Valmir, a nossa cabeça não consegue entender o poder que Deus tem de dizer: haja céu, haja sol, haja estrela. E esse Deus, Aninha, Ele é apaixonado por mim e por você. Quem somos nós? Caímos, levantamos, tropeçamos, falhamos, caímos. Quantas vezes na caminhada nós não negamos a Deus, como Pedro negou, e a gente fala: Pedro, Judas traiu. Quantas vezes nós não traímos? Mas é porque nós não conhecemos. Porque as pessoas têm dificuldade de congregar, porque não conhecem Deus, porque não conseguem entender os projetos que Deus tem para ela. A igreja não consegue entender, não consegue assimilar a grandeza desse Deus, o poder que Ele tem. E Ele está olhando para mim e para você nessa noite, dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. O maior atributo de Deus é o amor que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, a palavra de Deus. Hoje o Railton trouxe uma mensagem aqui que foi de arrancar pica-pau do oco. Marisa saiu daqui maravilhada. Glória a Deus. Os nossos professores, Deus tem preparado com sabedoria. Com Valmir, Vasni, Marcos, Railton, né? E nós muitas vezes ficamos em casa dormindo. Para a igreja, meu Deus, porque você não conhece. Porque você não conhece a plenitude. Porque você não conhece a grandeza. A gente não consegue entender os mistérios de Deus, que é tão grande, é tão grande. Esse Deus, Jesus, se Ele se manifestasse em glória aqui na terra, isso aqui viraria em colapso, explodia tudo. Porque a terra não pode suportar a glória de Deus. E sabe qual é o mistério maior, irmã Eliane? Que Ele cabe dentro do nosso coração. E ainda bate, como Salomão escreveu: filho, dá-me o seu coração. E nós muitas vezes não dou, não quer ser crente não. Esse negócio de ir na igreja todo dia, você não conhece Deus. Porque se você conhecesse o poder que Ele tem, meu Deus do céu, é coisa tremenda. O Senhor nos colocou nesse paraíso, deu o ar que nós respiramos. E se nós andarmos conforme a vontade de Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a nossa vida, porque Deus tem prazer de nos abençoar. Eu estava pensando hoje, como pode um Deus tão grande, tão poderoso, olhar para um homem como Jefté, filho de uma prostituta, rejeitado pela família, expulso da sua própria casa. Esse rapaz deveria ser o homem mais revoltado da vida, porque a minha própria família me rejeitou, meu pai. Eu não tenho culpa se eu sou filho de uma prostituta. Os irmãos não queriam que ele herdasse a riqueza deles, e expulsou Jefté. E diz a Bíblia que se ajuntou a Jefté homens levianos, problemáticos, homens terríveis. O que poderia acontecer com Jefté? Se ele não tivesse Deus no coração, se ele não tivesse tido uma conversão verdadeira, virava um grupo de assaltante, grupo de bandido. Só que o que Jefté fez ali, ele conduziu esses homens, assim como Davi, como ficou ali na caverna de Adulão, com os homens renegados, problemáticos. Davi pastoreou aqueles homens, porque o Espírito de Deus era com ele. Então, quando nós olhamos para a história de Jefté, esse mesmo Deus que está lá nas alturas, que se encurva
para ver o que está no céu e na terra. Ele olha para Jefté e coloca os olhos de Jefté. Eu tenho um plano na tua vida. Como Deus está olhando para você, Rafael, como Deus está olhando para você, Rogério, como Deus está olhando para você, Claudinha, eu tenho um plano na sua vida, eu tenho uma história escrita para você. Se você não olhar nem para a direita, se você for em frente, o que eu vou fazer é algo fantástico, maravilhoso, porque os meus projetos são coisas lindas e maravilhosas. Então diz a Bíblia que a cidade rejeitou Jefté. Jefté criou um grupo de rebelde. Aparentemente a cidade olhava para ele rebelde. Só que de repente veio os inimigos. E eles não tinham estrutura de guerra, não tinham liderança. Porque todo mundo precisa ter líder. Todo mundo precisa ter uma liderança. Não adianta você querer, eu vou. Não, mas você tem que estar debaixo de uma liderança. E a cidade chegou para Jefté, se humilhando. Olha, Jefté, nós estamos precisando de você. Você não quer ser cabeça por nós? Jefté, vocês me rejeitaram, me jogaram para fora. Não, mas agora nós queremos você. Olha, você vai ser o cabeça, você vai ser o, como é que fala? Você vai ser administrar sobre a nossa vida. Então Jefté, quando eu comecei a ler um pouco essa história de Jefté, eu vi que Jefté era um homem inteligente, um homem que tinha um Espírito de Deus. Quando um homem tem um Espírito de Deus, ele é um homem inteligente. A mulher, quando ela tem o Espírito de Deus, ela age nos momentos de loucura, ela age com calma, com cautela. É isso que Deus quer, um equilíbrio. Nós não podemos agir com precipitação. Jefté concordou. E o que ele fez? Já foi para a guerra? Já pegou as espadas, chamou o grupo, foi para a guerra? Não, ele foi negociar, foi conversar. Quando viu que não tinha jeito, aí ele foi para a batalha. E Deus deu a vitória para ele. Como pode um Deus tão grande como esse se preocupar com um ser terreno como nós, que falha, que erra a todo momento? Deus está olhando para nós, e como que se Ele nos admirasse. Eu não sei o que Ele vê em nós. Eu não sei o que Ele vê no Rogério, eu não sei o que Ele vê em mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Osana: Ele é apaixonado por mim, é apaixonado por você, ao ponto de Ele deixar a sua glória, deixar tudo, o céu com os anjos, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ele nasceu de uma virgem. Ó mistério. Nasceu de uma virgem, se tornou um ser humano como eu, como você. A Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Aí ele veio nessa terra, pregou o Evangelho, anunciou a palavra, e as multidão vinha sobre eles. Uns que sentia que a palavra penetrava no coração e curava os corações deles. Outros olhavam com ira, com inveja, e queria matar ele. Ele passa por um processo, depois de cumprir a sua justiça, ele vai para o Gólgota. Ali ele vê o espelho do que ia acontecer com ele no outro dia, o que ele iria passar. Diz a Bíblia que foi tão forte que ele suou gotas de sangue, de saber que ele ia carregar o pecado da prostituta, do homossexual, de tudo quanto é espécie de pecado. Ele ia carregar sobre as suas costas. Haveria um confronto da santidade com o mal. Então Jesus agora, ele sofre, e ele chega a orar 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não tem outro jeito, eu vou salvar o Rogério. Se não tem outro jeito, eu vou salvar o Rafael. Se não tem outro jeito, eu vou salvar o Paulinho. Se não tem outro jeito, eu vou salvar o irmão Isaac. O maior sacrifício de louvor ele oferece na cruz do Calvário. Batem nele,
judia deles, profeteia a ele, cospe no rosto dele, ele sendo Deus. E as pessoas não conseguiam entender, olhava para o rosto dele, um rosto meigo, um olhar brando, cheio de amor, mesmo as pessoas jogando ódio, mas ele mesmo assim, ele amava, ele dizia: Pai, eles não sabem o que fazes, perdoa eles, Pai. Agora você consegue assimilar isso? Quem você é e quem é Deus? Para você levar de qualquer maneira. Hoje eu vou, se eu não puder eu vou amanhã. Hoje eu adoro, se amanhã não der eu adoro outro dia. Meu Deus, quem é Deus para mim e para você nesta noite? Esse Deus é tão grande que quando nós olhamos para Hebreu e vemos heróis da fé, Marcos, nós vemos homens que deram a vida, foi cortado a fio de espada, jogado na cova dos leões, homem que diz a Bíblia que essa terra não era digna de que eles pisassem, porque eles entenderam o projeto, porque eles entenderam a grandeza de Deus, por isso eles não negaram, eles foram até o fim. A igreja do passado, os irmãos foram queimados, açoitados, e hoje nós não sabemos fazer o sacrifício. Já fui uma vez na igreja, está muito bom. Será que é isso que o seu Deus merece? Será que é isso que o meu Deus merece? Por tudo aquilo que ele fez, você estava condenado a ir ao inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele disse: não, eu vou lá, vou morrer no lugar dele. E ele veio como um cordeiro imolado, Cordeiro Santo, que se entregou por mim e por você, e ainda os meus olhos estão fechados, e eu não consigo ver isso. Por quê, meu Deus? Porque eu não consigo entender que o maior sacrifício foi pago ali na cruz. João 3,16 diz que que Deus amou o mundo, Robson, de tal maneira, que Ele deu o seu único filho para morrer por nós aqui naquela cruz. E a coisa tão tremenda que quando nós olhamos para a história do que está escrito, nós vemos Jesus salvando no último momento, todo machucado, cheio de hematoma. Ele salva o ladrão, ele salva o centurião. E quando as pessoas olhavam para ele, desafiavam ele: quem é você? Se você é Deus, desce daí. Se as pessoas soubessem quem que ele estava falando, eles não iam dizer isso. Porque eles estavam falando ali com o autor da vida, o criador de tudo, aquele que criou o céu, as estrelas, o universo inteiro, e colocou você aqui para viver uma vida de qualidade. Agora eu pergunto: quem é Deus para você? É um deusinho pendurado na parede? É um Deus que quando você precisa dele: ó Deus, eu estou precisando resolver um problema, aí bota o joelho no chão, o Senhor resolve. Rapaz, você não sabe quem é Deus. O Deus do Salmo 103, que ele se curva para ver o que está no céu. Para analisar a dimensão do céu. Se a terra ela tem um tamanho assustador, se o sol é 109 vezes maior do que a terra. Porque na verdade eu fiquei assim meio
impactado, eu comecei a pensar, mas espera aí. Diz que a terra era sem forma, vazia, e que o Espírito pairava sobre as águas. Então onde que está Deus? Onde que está o Criador? Será que existe outros planetas por aí habitável? Porque a nossa cabeça, ó, é desse tamanhozinho assim, ó, muito pequenininho. Quantos por cento nós usamos da nossa cabeça, Mário? 3, 4%. 3, 4% você usa da tua cabeça. Quando Adão foi colocado na terra, ele tinha uma mente perfeita, era 100%. Você imagina só, para colocar nome em tudo que ele colocou. Tudo hoje tem os mesmos nomes lá. Você pode ver que um tico-tico é tico-tico aqui no Japão, é tico-tico não sei aonde. O jacaré aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, é jacaré. O nome é jacaré. Pode até dizer na outra língua lá, mas é jacaré. E quem é que colocou tudo nome nisso aí? Foi Adão. Adão tinha a mente perfeita. Agora nós não conseguimos entender esse mistério. Por que Adão nunca tinha conhecido o pecado? Ele caiu na cilada. Nós não conseguimos assimilar isso. Um dia eu vou perguntar para ele. Um dia eu vou perguntar o que aconteceu com ele. Porque nós temos uma mente propensa ao pecado. Nós pecamos. E a Bíblia sabe que Jesus sabe que nós vamos pecar mesmo. O que Jesus quer de nós é arrependimento. Arrependimento sincero. Eu estava analisando a vida de Davi. Davi matou, crime premeditado, adulterou. No tempo da lei, o que ia acontecer com ele? Marcos? O que tinha acontecido com Davi? Adulterou e matou. Crime premeditado, olho por olho, dente por dente, morte. Davi tinha que morrer, é o tempo da lei. A Bíblia diz que Deus perdoou Davi. E o que eu acho mais assim profundo em tudo isso, que além de Deus ter perdoado Davi, Davi continuou sendo pastor. Para você entender Deus. Se fosse acontecesse isso aqui, pastor adulterou, matou, ixi, perigoso sair daqui pedrejado. Mas o que Deus fez com o homem segundo o coração de Deus? Perdoou Davi. As consequências do pecado teve as suas consequências. Os irmãos conhecem a história dos filhos, incesto e tantas coisas mais. Filho matou filho. Mas Davi foi perdoado por Deus. Para você entender o amor que Deus tem pelo ser humano, que a gente não consegue entender. Esse Deus tão grande, tão poderoso, o que Ele vê em mim e o que Ele vê em você? Que nós muitas vezes sentamos na cadeira de Moisés. E ó, é tão fácil quando eu estou numa situação confortável descer a lenha, né? Não é assim que nós fazemos? Mas não. Deus é um Deus perdoador. O que Deus não resiste é um coração sincero, um coração humilde. Eu estou falando aqui um pouco da grandeza de Deus, e eu peço ao Senhor que me dê mais graça para me saber verdadeiramente como eu falar desse Deus grande. Porque no meu intelecto eu não consigo assimilar a grandeza de Deus. Nós muitas vezes falamos Deus, nós pensamos um homenzinho. Um Deus, um homem. A Bíblia fala que lá no Antigo Testamento, quando ele começou a falar no monte, fumegando lá, parecia um fornalha, fogo para todo lado, o povo correu. Não, Moisés, fala com você com Deus, senão Deus vai nos matar. Porque Moisés tinha uma intimidade com Deus, mas o povo não conhecia Deus.
O povo viu a trajetória de atravessar o Egito para chegar em Canaã, as provisões de Deus. Era tão tremendo. Deus enviou o maná do céu. O maná vindo do céu devia ser comida deliciosa. E o povo daqui a pouco começou a falar que era comida vil. Era comida vil. As roupas deles não estragavam e cresciam no corpo. A roupa crescia, as sandálias deles não estragavam, crescia no pé. E a coluna de fogo, que ia de noite para proteger o povo do frio, que simbolizava o Espírito Santo. E a nuvem, que era a glória de Deus, que protegia eles do sol. Eles não ficavam doentes. Quando você para analisar um pouco de tudo isso, como que pode, Marcos? Esse povo se perder no deserto, com tanta glória, saindo água da rocha, vindo codorniz e tantas coisas que Deus fazia. E diz a Bíblia que eles pereceram no deserto. Ailton, como pode? Eu estou vendo Deus agindo, eu estou vendo a glória de Deus, mas eu não consigo e agasalhar isso no meu coração. Por que será? Será que tem alguém perturbando a minha mente? Será que tem alguém tentando me levar eu para outro caminho? Com todos os milagres notórios que Deus fazia no deserto. Quando nós olhamos para a história, só Caleb e Josué que atravessou. O resto morreu tudo. Mas era o povo de Deus. Era o povo escolhido de Deus. É nós, a igreja, somos escolhidos de Deus para ir para Nova Jerusalém. Será que nós não estamos embaraçando com as coisas desse mundo? Sabe qual que é o projeto do diabo? É dizer para você assim, ó, constrói aqui o seu mundo. Você tem que ser feliz. Vai para as baladas, vai aí para os shoppings da vida. Igreja, primeiro você tem que cuidar da tua família. A família é projeto de Deus, tem que estar andando junto, Deus e família, não pode separar a família de Deus. Primeiro lugar é Deus. Segundo lugar, a família. O meu ministério eu levo a reboque. Ai, alguém falou isso. Maria esse dia falou para mim assim, nossa, mas você está pregando umas mensagens abençoadas agora, né? Eu tenho que dar conta desse rebanho aqui. Eu tenho que dar conta da tua vida para Deus. E lá em Hebreus está escrito assim, ó, tomara que não seja gemendo e chorando. Coloca tudo, a família em primeiro lugar, as minhas coisas em primeiro lugar, o resto eu dou para Deus. É isso que Deus quer. Nós temos que oferecer o sacrifício de Abel. Arabai chomaha sonegebia. Caim foi rejeitado porque ofereceu qualquer coisa para Deus. Deus não aceita qualquer coisa. Ele quer o melhor, porque Ele deu o melhor para mim e para você. Ele deu a sua vida. Estão priorizando tudo. Se chegou alguém em casa, eu não vou na igreja. Eu sinto muito, mas pastor, hoje eu não vou na igreja porque chegou visita. Na casa do Paulinho, se chegar, vai ter que vir para a igreja. Eu vou embora, né, Paulinho? As pessoas têm que ver nós, compromisso. Esse cara é comprometido com o evangelho. Tem alguma coisa diferente nele. Nós somos um referencial de Cristo aqui na terra.
Nós não pregamos com palavra, nós pregamos com testemunho de vida, como nós andamos na rua. Olha o que a mulher disse, lá vai um santo homem de Deus. Como que está a sua postura como homem de Deus? Será que as pessoas podem olhar para você e dizer assim, olha, manifestou um demônio, ele vai lá e expulsa. Eu vou chamar o pastor. Oxe. A Bíblia fala que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e seriam curados. E nós colocaríamos as mãos sobre os demônios não resistem, eles saem pelo poder de Deus. É o poder do Evangelho. É a palavra de Deus. Agasalha ela no teu coração e se compromete com o reino de Deus, porque esse Deus é grande e Ele te colocou nessa terra para você ser representante dEle. É ser discípulo, Rafael. Discípulo, sabe o que é ser discípulo? É você dar a sua vida em favor da causa. É você dar a sua vida. Muitas vezes nós não conseguimos dar nenhum dízimo, vai dar vida. Vocês creem que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? As coisas de Deus é muito mais sério do que nós imaginamos. É muito mais sério. Nós estamos levando de qualquer maneira. Estamos fazendo o que podemos. E na verdade eu entendo o seguinte: que Deus não quer de você aquilo que você não pode fazer. Jamais Ele vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar aquilo que você pode e não faz. Deus está vindo buscar a noiva dele, adornada. Como que se prepara uma noiva? Imagino que quando a irmã Sueli foi se preparar, o coração do negão aí tremeu quando viu. Meu Deus, demorou um tempo para preparar a noiva. E todas as noivas são assim. Você imagina Deus? Você acha que Deus quer qualquer coisa de nós? Ele quer o sacrifício. Tem muitas vezes que nós passamos por provação e queremos fugir da provação, mas essa provação, Deus está arrancando as impurezas. Está trabalhando no seu ego, no seu ser, para que quando o louvor sair da sua boca, move os céus. O Espírito de Deus está nos exortando nesta noite. A espada ela corta dos dois lados, ela corta para lá e ela corta para cá também, e corta em mim também. Eu preciso estar afinado, eu preciso estar na dimensão que Deus quer. Você acha que subir no arrebatamento é fácil? Os nossos ungidos, nosso ouvido, Railton, vai ter que estar ungido, porque vai se tocar uma trombeta. Vai se tocar uma trombeta. E é o momento do recolhimento da noiva. Jesus vem nas nuvens. Imagina a alegria do noivo encontrar com a sua noiva adornada. Nós não podemos levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito. Nós temos que ter uma vida consagrada para nós alcançarmos os mistérios que Deus tem para nós. Eu já falei aqui que eu acredito que o homem vai até voar. Isso não está na Bíblia. Eu já falei que Deus tem domínio, que Deus deu domínio para o homem dos peixes, das aves do céu. Como é que o homem vai dominar as aves do céu? Não tem como. Tem que voar lá. Eu acredito que nós vamos voar
conhecer os planetas, maravilhas, aquele que está, já pensou o Paulinho com uma zona bem bonita, ó? Oh, Jesus amado, eu quero voar mais alto, por cima daquelas montanhas, assim, coisa maravilhosa. Por isso que nós não podemos ficar pegados aqui nessa terra, porque isso aqui é passageiro. É passageiro. A glória que Deus tem para nos mostrar, ela é infinito, é infinito, é infinito, é infinito. Por isso vale a pena nós renunciarmos essas coisas aqui, porque aquilo que Deus tem para colocar na nossa mão é tesouros. Nunca mais haverá tristeza, Claudinha. Nunca mais haverá doença. E quando nós chegarmos lá no céu, diz a Bíblia que Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Nunca mais haverá tristeza. Meu Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo falando aqui nesta noite, com a noiva dele, que Ele deu uma vida. Sabe qual que é o grande problema? Vou estar encerrando já. O grande problema é você ficar 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, não conhecendo Deus. Aí vem um arrebatamento e você fica aqui nessa terra. Quem vai subir no arrebatamento? Aleluia. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Meu Deus. Canta peregrino, filha. Sou peregrino aqui. Eu acho tão bonito esse hino, porque ele fala que sente saudade de um lugar que ele nunca viu. Saudade de um lugar que eu nunca vi. Sabe por quê? A eternidade está dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. E nós temos que almejar o céu. Pode cantar, Lívia. Nós temos que almejar o céu. Eu quero chamar você aqui para frente hoje. Nós vamos orar junto. Eu quero que a igreja venha aqui para frente. Os irmãos se unam, os esposos com as esposas. É nesta unidade agora que o Espírito Santo vai operar um milagre na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Algo vai acontecer extraordinário aqui na tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Venha com fé. Venha dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Eu conheço tão pouco de Deus. As minhas limitações são tão grandes. Eu preciso conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ontem eu estava vendo a Marisa pregando ali na igreja. E ela começou a falar da sua enfermidade. E ela pregava com tanta veemência, com tanta fé. É como que se fosse um breve momento que ela passaria por aquela situação e logo ela estaria testemunhando no altar. É isso que é a confiança daqueles que têm um relacionamento com Deus. Tempestade vai vir na nossa vida, mas não tenha dúvida. Vai vir doença, bater carro, perder, situação financeira complicada. Mas se você tem um relacionamento com Deus, é só um momentinho. E logo Ele vai te tirar de lá. E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Você vai exaltar o nome do Senhor Jesus. Couto, vem aqui, fica do lado da sua esposa, meu filho. Abraça a sua esposa aqui. Paulinha ali junto da Silmara. Vamos ficar tudo junto nesse momento. Enquanto a irmã Sueli vai. Aleluia, Jesus. Aqui mais uma vez nós se colocamos na tua presença agora, papai. Ah, Senhor, que o Senhor venha tomar em tuas mãos a tua igreja. Aqui estão os teus filhos, Senhor, e nós clamamos agora. Vai invadindo este lugar, vai tocando, ó Pai. Vai levantando e vai sustentando o teu povo, os teus filhos, ó Deus. Vai levantando, Pai. Vai derramando do teu poder agora, da tua graça agora, da tua unção agora. Agora, começa a receber agora. Agora,
Jesus, vai tocando, vai renovando agora, vai renovando agora, vai renovando agora. Línguas estranhas agora, fala em línguas estranhas agora, seja renovada agora, seja tocada agora. Pai, a tua igreja te clama agora, em nome de Jesus, vai manifestando o teu poder, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor conhece, Deus, as necessidades, o coração, a alma, Senhor, vai tocando, ó Pai, vai levantando, vai sustentando, perdoa-nos pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, ó Pai. Ah, Senhor, a tua igreja lhe clama agora, Rai, Lebai, Anai, Lemanda Gaia, em nome de Jesus agora, vai tocando, Pai, homens e mulheres, evangelista, presbítero agora, vai enchendo, vai renovando agora, vai tocando mulheres do círculo de oração, vai tocando jovem agora, vai batizando, vai renovando, renova agora, em nome de Jesus, receba aí o toque agora, seja renovado, Pai, alegre os corações, toca, Deus, vai curando, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, sustenta essa igreja na palma da sua mão, ó Pai, e nos ajuda a continuar caminhando, firme e constante, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, assim nós te pedimos, e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus, louvado seja. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Nós vamos cantar sem som hoje, sem teclado, sem instrumento, né? Vem cá as menininhas também, vem tudo aqui, a Aninha, vem cá. Nós vamos cantar aleluia agora, para nós encerrarmos, tá? Falta 5 minutos para nós terminarmos o culto. Vamos cantar aleluia para nós encerrarmos. Você fica por aqui, pode ficando por aqui, nós já estamos encerrando já. Vamos cantar aleluia sem teclado, sem violão, sem bateria hoje. É o coral para Jesus. É o coral para Jesus. Pega os microfones aí, vamos cantar aleluia, em nome do Senhor Jesus. A Aninha, puxa aí a altura, minha filha. Vai, puxa aí, filha. Puxa a altura. Aleluia. Vamos cantar aleluia para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Todo mundo canta. Aleluia. Aleluia. Todos cantando. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Para nós darmos a bênção apostólica, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que quer reatar a aliança? Levante a sua mão. Você que quer fazer isso, nós estamos encerrando já. Ninguém quer reatar a aliança com Jesus? Levante sua mão então. Meus irmãos, terça-feira é dia de cooperar na sede. Eu queria contar com um grande grupo aí para estar indo comigo lá, tá? Depois a gente fala por telefone. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Se Deus é por nós,
Ninguém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Está encerrado. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Uma boa semana para cada um, em nome de Jesus. Amém.